porque não é imprescindível que os irmãos vejam os slides e depois eu posso, inclusive, passá-los. Quem tiver interesse, eu mando para vocês, tá bom? Colossenses 3, de 1 a 4. E já tenho em mente o nome da palestra, que na verdade é uma pergunta. Platão está no céu? Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque hoje de manhã já tivemos a oportunidade de aprender mais de Ti a respeito da educação e daquilo que o Senhor espera de nós como pais da aliança. O Senhor nos ajude agora a entender também essa palestra e a conexão com todas as outras, também a respeito da educação, ó Deus. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a pensar nas coisas lá do alto, e os nossos projetos aqui de baixo, principalmente os educacionais, eles tenham em vista a eternidade e não apenas o que o Senhor nos deu e nos deixou aqui. Ajuda-nos a ter uma visão da eternidade, novos céus, nova terra, a glória do Senhor por toda a terra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, por que será que nós podemos fazer essa pergunta? Platão está no céu? Tem vários motivos para isso, mas uma posição de um professor meu, na verdade ele não foi professor meu, ele foi colega meu no seminário de Teresina. Nós demos aulas juntos lá, e ele tinha posições bem estranhas a respeito de algumas questões teológicas, e ele insistia que Platão, na verdade, poderia ter ido para o céu, sim, por causa da filosofia dele. Ou seja, a filosofia de Platão era como se fosse a teologia em outras palavras. Platão, na verdade, acabaria acreditando, então, em Deus. A única diferença é que ele o chamava de demiurgo. E talvez você ache isso muito estranho, um professor de história da igreja falando sobre essas coisas num seminário presbiteriano, mas, na verdade, quando você pega os pais da igreja ali, você vai ver várias influências de platonismo ou neoplatonismo naqueles homens. Então, não era tão estranho assim, apesar de ser perigoso e continuar sendo até hoje. Porque você olha para um texto como esse, que nós acabamos de ler, e aí você vê Paulo falando sobre as coisas lá do alto, não aqui da terra, e você facilmente vê, então, uma conexão com a ideia do mundo ideal de Platão, ao invés do mundo real aqui das coisas que são apenas sombras. Nós vemos Paulo, então, aqui falando aos Colossenses a respeito das questões do Evangelho e suas influências. E nada de platonismo, nada, absolutamente nada. Então, nós, no final das contas, responderemos essa pergunta no final, mas a pergunta também nos leva por um caminho do entendimento da pedagogia ou da filosofia ao longo da história, e esse quadro aqui, ele resume bem para nós a história da filosofia. A filosofia, ela vive em um movimento pendular, e ela vai de Platão para Aristóteles, ou de
outros pensadores para outros pensadores, e aqui está então um quadro de Rafael sobre a escola de Atenas. E você vê ali no centro do quadro Platão, o mais velho, ele está apontando para o céu, e Aristóteles, seu discípulo, né? Ele está com a mão assim. Então você vê aqui, como eu falei, não só na pedagogia, mas em toda a filosofia, esses dois extremos. Ou você tem uma tendência ao idealismo, aquilo que está lá fora, aquilo que não é imanente, mas é transcendente, e o outro extremo é o que é imanente, é o material, é a forma, é o que a gente pode pegar e experimentar. Então, na pedagogia, é assim também. Ou você vai para um caminho mais ideal, mais efêmero, digamos assim, ou você vai para um supostamente caminho mais concreto, um caminho mais experimental, ou aquilo que a gente pode fazer sentido a partir dos nossos sentidos, certo? E aí, como eu falei hoje de manhã, os nossos filhos, eles não são missionários na escola, não são chamados para isso, mas esse diálogo ressalta bem o que uma criança cristã pode passar numa escola secular. Irritada com as interpelações da menina em aulas sobre animais marinhos, a professora diz: Julinha, não é possível que uma baleia tenha engolido Jonas. Nem caberia na sua garganta. Julinha então responde: Tudo bem, professora. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. Sem paciência, a professora replica: E se Jonas não estiver no céu, mas no inferno? A resposta é imediata. Daí, professora, a senhora pergunta para ele. As nossas crianças não foram chamadas para defender a fé em um ambiente hostil das escolas. As nossas crianças foram chamadas para serem treinadas à luz de uma pedagogia que não é nem ideal ou material. Ela é evangelical, ela é pactual, ela é bíblica. E por incrível que pareça, é a única pedagogia que vai conseguir, então, fazer sentido daquilo que é transcendente, juntamente com aquilo que é imanente, sem qualquer desequilíbrio, desde que sejamos fiéis às Escrituras sagradas. E aí você vê isso, por exemplo, num treinamento acadêmico. Tá? Se você já participou da academia, né? Principalmente na área de humanas ou numa licenciatura qualquer, você vai saber que existe uma certa dicotomia entre o trabalho concreto em sala de aula, isso seria a terra, né? Isso seria o aspecto, então, de Aristóteles, o que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode tocar, enquanto existem as reflexões supostamente mais nobres, ou seja, a ideia do céu. Quero mostrar para vocês aqui que esses extremos, eles não resolvem qualquer coisa. Pelo contrário, eles se tornam um problema em si. E Eunice Durham comenta então sobre isso. O objetivo declarado dos cursos de pedagogia é ensinar os candidatos a professor a aplicar conhecimentos filosóficos, antropológicos, históricos e econômicos à educação. Em vez de aprenderem a dar aula, os aspirantes a professor são expostos a uma coleção de jargões. Tudo precisa ser democrático, participativo, dialógico e naturalmente decidido em assembleia. Ou seja, quando você vai para a academia para estudar pedagogia, imaginando que você vai aprender a dar aula para crianças, o que você menos aprende é isso. E o que você mais aprende, então, são esses aspectos que, na verdade, são de fato efêmeros, porque eles não têm consistência alguma, eles não têm solidez, eles não procedem das escrituras sagradas, eles procedem de mera opinião ou ideologia. O que é educar, então? Como é que a gente faz para aprender, sim, teoria,
aprender ideias, conceitos, mas também aplicá-los. Não ficar apenas no aspecto teórico, mas irmos então para o aspecto prático. O que é que Platão tem a ver com tudo isso? Aqui não é apenas o aspecto filosófico de Platão que a gente está introduzindo, mas já envolve também um aspecto da educação clássica, que nós trataremos aqui. Não é apenas uma educação cristã, mas é uma educação cuja metodologia é clássica também, e isso faz toda a diferença. Então, um pastor presbiteriano aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, Davi Charles Gomes, que é muito ligado à filosofia também, ele diz: sem explicar a natureza do conhecimento, a origem e o processo mediante o qual é desenvolvido, a transmissão de conhecimento, ou seja, o ensino, não será mais do que transmissão de opiniões, comunicação de meras tradições humanas e, portanto, algo difícil de justificar como verdade normativa. O que o pastor Davi está querendo defender aqui é que a epistemologia é fundamental para nós termos uma educação baseada na revelação. Epistemologia, então, é nada mais do que a teoria do conhecimento. Como nós conhecemos? A partir de onde vem o conhecimento? Como saber se esse conhecimento é verdadeiro ou não? E a crítica, então, aqui é de mostrar que hoje, não só na pedagogia, mas em várias outras logias, o que mais se justifica ou se ensina são opiniões e não a verdade em si. Ou muitas vezes a verdade em si é tratada como uma mera opinião e muitas vezes descartada. Assim, nós temos o perigo da conclusão epistemológica pós-moderna. Como é que isso se dá? Vejam essa citação aqui. Para filósofos como Chris Home e Bergman, é preciso tentar esse tipo de explicação para se poder preservar o realismo do senso comum. O alvo de todas as explicações deste tipo é fazer com que a verdade seja algo além do que Dewey chamou de asseveração justificada, mais do que aquilo que nossos pares nos permitirão asseverar. John Dewey aqui não é citado por acaso também. John Dewey, se você ainda não sabe, é o pai da educação moderna nos Estados Unidos. E sua influência chegou muito fortemente aqui no Brasil, assim como várias outras coisas dos Estados Unidos que não são tão boas assim. Já dizia o grande poeta, filósofo Renato Russo, né? Geração Coca-Cola, o lixo de vocês, falando dos Estados Unidos, chega até nós. Coisa boa chega também, mas geralmente a gente está mais acostumado com o lixo. Em outras palavras, o que John Dewey conseguiu imprimir na mente e nos corações dos americanos é que a verdade é aquilo que os acadêmicos consideram como verdade. E aí a gente viu a importância da captura da veste talar da academia na palestra de hoje de manhã. A academia está capturada. Se você já tentou fazer uma tese, uma monografia, um trabalho falando sobre algo que parece extremamente cristão, ou retrógrado, ou conservador, você não encontra uma banca, você não encontra apoio. Você é tratado como uma pessoa não bem-vinda, indesejada. Você não é tolerado e é chamado de intolerante. Então, nós precisamos saber o que é opinião ou verdade. Será que a gente está num mundo onde opiniões variadas, de fato, devem ser colocadas na mesa como um grande brainstorm, uma chuva de ideias ou opiniões, e talvez as opiniões mais fortes ou aquele que fala mais alto, no final das contas, vai ganhar? Voltamos para Platão para tentar entender um pouco isso. E aí já fica a pergunta, né? Por que Platão parecia certo? Por que as teorias de Platão parecem verdadeiras? Ele falou sobre a teoria das ideias, né? Daí vem adjetivos ou expressões que nós usamos e muitas vezes não pensamos a respeito. O que é ideal? O que é platônico? E assim, para Platão, então, o mundo ou esfera da realidade principal é o mundo das ideias. Não é isso aqui. É aquilo que está lá fora. Esse lugar metafísico está além ou por trás da esfera das coisas materiais.
Para Platão, o mundo das ideias não é apenas real, mas é também mais real do que o mundo dos objetos físicos. Ou seja, a verdade não está aqui. Onde que ela está? Você lembra daquela série? Arquivo X? A verdade está lá fora. Isso é platônico. Está em todos os lugares. A verdade não está ao nosso alcance, na verdade. Lembra quem disse isso também? Outros filósofos. O mais importante deles, Kant, ele fala: a verdade, ela é inalcançável na verdade. O que nós precisamos é tratar da verdade ao nosso alcance, aqui. O que está lá fora não tem como chegar. E aí, nós vemos o quanto o platonismo continuou influenciando toda a filosofia e também a educação ao longo de toda a história da humanidade. E aí a gente aprende, até por uma questão de curiosidade, da onde vem a palavra academia. Você fala hoje no Brasil, né? Academia, você geralmente pensa em ginástica, educação física. Academia, tá pago. Você tira selfie, tá pago. Paguei, fui lá, malhei uma vez por mês, mas eu pago a mensalidade toda. Mas a academia, na verdade, está muito mais ligado à ideia da universidade, da educação, do conhecimento. Tá? E a escola de Platão recebeu esse nome por causa de Academos, um grande investidor de sua época. E isso não é diferente em qualquer época do mundo, da história da humanidade. Se você quiser lidar com educação ou com projetos educacionais, você precisa de investimento. Você precisa abrir o bolso. Você precisa que alguém abra o bolso para você, tá? E assim, então, esse homem, ele cede uma parte da sua propriedade e ali começa a academia. E olhando também para a origem da palavra educação, nós nos lembramos da alegoria da caverna, ou o mito da caverna de Platão. E você conhece bem essa história. É aquela que você aprendeu ali, talvez no ensino médio, ou em alguma aula de filosofia da faculdade. Resumindo a história, né? Platão está querendo descrever o trabalho do filósofo. Então, está lá o homem, os homens, a humanidade, no mundo das sombras. Estão numa caverna. O que eles veem, na verdade, é apenas reflexos sombrios de uma luz que não era a verdadeira luz ou a luz total. Um desses homens consegue escapar, ele sai então da caverna com muita dificuldade e ele quase fica cego quando ele vê o sol. Fala, uau, essa é a realidade. O que nós estamos vivendo lá dentro é falso ou não é a realidade plena. Não é a verdade total. E aí o filósofo tenta voltar, né, para libertar os outros e ele acaba sendo rechaçado ou rejeitado porque os homens preferem as sombras, os homens preferem a mentira, os homens preferem a escuridão. E aí, mais uma vez, né, chega alguém que diz, veja, então Platão está ensinando o evangelho na alegoria da caverna. Porque o próprio evangelista João, ele disse que Deus veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Eles preferiram as trevas do que a luz. Ou seja, João está falando a mesma coisa que Platão, logo Platão era quase crente. Ele deve estar no céu. Falso. Alegoria da caverna, qualquer uma dessas coisas não chega nem perto do evangelho. E é por isso que essas coisas, elas jamais são a solução para os nossos dilemas, quer filosóficos, quer pedagógicos ou quaisquer outros. Mas dessa alegoria, nós tiramos então a ideia de educação. Porque para Platão, então, aquele filósofo ou qualquer um, ele deve fazer uma expressão em latim, que é o ex ducere, que é o guiar para fora, que é o guiar para além do que a gente imagina ser a realidade. Daí a junção dessas duas palavras, você tem educação. Aquele que educa é aquele que leva para fora. Mas veja o que interessante. Quando você na academia fala sobre a sua fé cristã, você é rechaçado. É dito para você, não, você mantém a sua fé lá na sua igreja, no domingo, na sua vidinha espiritual, mas quando você vem para cá, o que importa são os livros, as opiniões acadêmicas, os doutorados, os pós-doutorados.
Mas Platão é tão respeitado ainda na academia. Aristóteles é tão respeitado ainda na academia. Os filósofos são tão respeitados ainda na academia. E vejam aqui no que consistia parte da filosofia de Platão. Platão defendia a teoria da recordação ou da anamnesis. Como é que alguém aprende? Lembra do conceito do pastor Davi, quando ele fala sobre a importância da epistemologia? Da onde vem o conhecimento? Como é que nós aprendemos? Como é que entra informação aqui no cérebro e é processado e eu finalmente consigo dizer, aprendi tal coisa, eu tenho conhecimento de tal coisa? Platão, o grande Platão, ele ensinava o seguinte: olha, a alma é eterna e por isso já possui um conhecimento universal. Ou seja, a alma sempre existiu. Todo conhecimento da realidade a alma já tem lá da eternidade, lá do transcendente. Então, quando essa alma vem habitar esse corpo, aí há uma fase de esquecimento. Esse conhecimento não é mais tão claro assim, porque a alma, ela, na verdade, junto do corpo, ela é contaminada, o corpo não presta. Lembra? Pensa nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O corpo não presta, o que presta é o espírito. Essa dicotomia que existe muitas vezes na igreja, o sagrado e o profano, o secular e o santo, eu sou uma coisa na igreja, eu sou outra na universidade, isso é uma dicotomia platônica, não é bíblico. Quando Paulo fala sobre pensar nas coisas lá de cima e não das daqui da terra, ele não está fazendo uma separação. Ele está dizendo, olha, o que nós temos na eternidade deveria fazer diferença naquilo que nós temos aqui agora, que também é maravilhoso. E quando você recita o credo apostólico, eu espero que você creia, pelo menos naquilo ali do evangelho, você diz, eu creio na ressurreição da carne, do corpo. Nós somos dignos, nós somos corpo, alma, corpo, e nós seremos ressuscitados por completo. Então Platão dizia, quando a alma entra nesse corpo, ela esquece. Qual é a função então do filósofo? Aí aqui Paulo mostra, Platão mostra, por meio dos diálogos socráticos, essa ideia, essa tentativa da descoberta do conhecimento. Uma citação aqui de Mênon, o diálogo de Sócrates com esse personagem. Sendo então a alma imortal, e tendo nascido muitas vezes, e tendo visto tantas coisas que estão aqui, quanto as que estão no Hades, enfim, todas as coisas, não há o que não tenha aprendido, de modo que não é nada de admirar, tanto com respeito à virtude, quanto ao demais, ser possível a ela rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia. Ou seja, de acordo com o grande Platão, a tarefa da pedagogia nada mais é fazer um ser humano relembrar as coisas que ele supostamente já conhecia antes. Isso é respeitado na academia, mas a sua posição cristã não é. E nós vamos ver então aqui a coragem que nós precisamos ter para continuar insistindo naquilo que não é meramente cristão, mas que procede do Senhor e é por isso que é verdadeiro. Não é porque eu e você achamos que é bonito e é verdadeiro e é tocante para nós, mas porque Deus assim determinou. Vejam as inconsistências, então, nessa tese platônica. A doutrina da amnese, ou seja, dessa relembrança, ela depende de uma série de pressupostos religiosos, ou místicos, ou que exigem fé. Não tem ciência que explique isso aqui. Tá? É por isso que Aristóteles ele vai além, né? Ele tenta mostrar que Platão, seu mestre, ele precisava ser mais materialista, ele precisava ser mais empírico, porque afinal de contas, no empírico a gente toca, a gente vê, a gente percebe no microscópio. O ideal não. Então esse pressuposto religioso, eternidade da alma, ou melhor, pré-existência da alma. Você sabia que tem alguns cristãos que defendem
em relação à doutrina da alma, que as almas já pré-existem, e aí, de repente, na providência de Deus, elas se juntam a um corpo e você tem lá o ser humano. Isso não é cristianismo. Isso é platonismo revestido de cristianismo. Conhecimento meramente a priori, isso aqui é importantíssimo, tá? Dentro da epistemologia ou da teoria do conhecimento, nesse pêndulo que eu falei para vocês anteriormente, todas as filosofias, incluindo a pedagogia, ou elas vão, então, para uma ideia de conhecimento a priori, ou seja, eu já tenho bagagem, eu só preciso resgatar isso, ou de alguma forma relembrar isso, ou é um conhecimento a posteriori. Eu não sei nada, eu sou uma tábula rasa, e eu preciso aprender tudo, então, e o que me ensinarem, na verdade, vai fazer a diferença na minha vida. Mais uma vez, o que eu citei aqui vai determinar vários caminhos filosóficos. Você pega todos os filósofos, ou eles vão mais para cá, ou eles vão mais para cá. Os que mais se destacam é os que tentam achar um denominador comum. E eles nunca conseguem. Por quê? O denominador comum ele só existe no Evangelho. Ou seja, você é mais inteligente, ou deveria ser, do que qualquer filósofo anticristão desse mundo. Nós temos a revelação plena à nossa disposição. E isso já nos faz muito mais capazes do que qualquer homem nesse sentido, tá? Ou seja, quando a gente fala sobre essa questão dos pressupostos religiosos de Platão, a gente acaba perguntando, né? O pensamento de Sócrates ou de Platão, ele era apenas superstição religiosa? Ou seja, uma mera opinião? E ela era uma opinião tão bem demonstrável ou demonstrada que ela acabava convencendo pessoas e acaba convencendo até hoje. Interessantemente, o próprio Sócrates, no mesmo diálogo, ele mostra a inconsistência de tudo isso. De fato, o que Platão ensinava era apenas uma opinião. Era uma opinião legal, interessante, e precisa ser estudada, sim, mas é supersticiosa. Sócrates diz: pergunta se te posso ensinar, quando agora mesmo afirmei claramente que não há ensino, mas apenas reminiscência, relembrança. Estás procurando precipitar-me em contradição comigo mesmo? Menon estava insistindo, né? Me ensina, Sócrates, me mostra a verdade, eu quero conhecer. E aí Sócrates fala, não consigo ensinar. A única coisa que eu consigo fazer é tentar fazer com que você se lembre do que você já conhece. Essa é a realidade. E, obviamente, isso não é suficiente. Menon, ele ainda insiste, mostra-me, de qualquer modo, que as coisas de fato se passam assim como dizes. Em outras palavras, Menon está dizendo, eu quero saber se isso é verdade ou não. Mas ao atender a este pedido, Sócrates não pode fazê-lo estritamente nos parâmetros que a doutrina requer. Platão é limitado, Sócrates é limitado, Aristóteles é limitado, Kant é limitado, Nietzsche é limitado, Kierkegaard é limitado, todos os outros, Dewey, limitadíssimo. Porque o dilema epistemológico, o dilema da teoria do conhecimento, como é que eu sei que aquilo que eu chamo de verdade é a verdade? Como é que eu sei que o cristianismo é verdadeiro? Qual é o meu padrão? Qual é o meu parâmetro? Como é que eu sei que os pastores dessa igreja estão dizendo a verdade quando eles me ensinam doutrina? Como é que eu sei que os professores que estão numa escola estão ensinando a verdade para os alunos? Foi em Platão, queridos, que ele tenta mostrar que a razão, sendo eterna e universal, nos leva então àquilo que é eternamente verdadeiro, belo e bom. Ou seja, se eu conseguir demonstrar algo, um conhecimento que é verdadeiro, belo e bom, então eu sei que aquilo é de fato confiável.
aquilo não é deturpado. Aquilo, de fato, consegue atingir o ideal do que aquilo representa. E não por acaso, interessantemente, o que é verdadeiro, belo e bom é um tripé importante da educação clássica. E a gente vai trabalhar isso provavelmente amanhã de manhã. Eu ainda não decidi exatamente. Estou entre duas palestras em relação a amanhã de manhã. Mas quando a gente pensa sobre a educação clássica, a gente pensa que nós estamos tentando cristianizar Platão, ou cristianizar Aristóteles, ou cristianizar o que aconteceu ali naquele período greco-romano, porque afinal de contas, houve muitas coisas boas ali e nós precisamos resgatar isso para o século XXI com uma roupagem cristã. Alguns acabam fazendo isso. Mas a educação clássica não é isso. A educação cristã clássica é a única que consegue, de fato, fazer o resgate daquilo que é verdadeiro, belo e bom. Por quê? Você insiste na pergunta como um aluno curioso. Ok, qual é o padrão de verdade, de beleza e de bondade? Como é que eu sei que algo é verdadeiro? Como é que eu sei que algo é belo? Como é que eu sei que algo é bom? Será que Platão tinha essas respostas? Em última instância, a aceitação dos pressupostos mitológicos e religiosos, ou seja, supersticiosos de Sócrates, Platão, também confirma a posição pós-moderna de que a base do conhecimento é mera tradição ou opinião cultural. O que hoje em dia, no Brasil, na academia, se diz que é verdadeiro, belo e bom, isso é verdadeiro, belo e bom. Só que, impressionantemente, o que é ensinado na academia como sendo verdadeiro, belo e bom, parece mentiroso, feio e mau. Não só parece, mas é de fato. Por quê? Porque lá, seguindo Platão ou qualquer outro, nós nunca teremos a resposta adequada ou firme ou concreta do conhecimento em si. E para não cairmos em desespero, porque isso nos levaria talvez a um agnosticismo. Alguns dizem, então não podemos conhecer absolutamente nada. Viremos agnósticos e vivemos, então, como se não houvesse amanhã. Mas não tem desespero para nós. O agnosticismo não é uma possibilidade real. Uma simples prova disso é que o que nós estamos fazendo aqui demonstra a necessidade de conhecimento. Nós precisamos de uma resposta mais tangível do que aquela que Platão ou qualquer outro filósofo consegue dar. E aqui eu quero citar um outro pastor presbiteriano, também teólogo e filósofo, Cornelius Van Til. Já indiquei dois que vocês precisam estudar bastante: Gordon Clark e Cornelius Van Til. Ironicamente, quando vocês estudarem os dois, você vai ver que houve uma polêmica entre eles. Um conflito. Que, na verdade, não foi entre eles, principalmente, foi entre os discípulos dele. Tá certo? Mas é muito interessante. E na questão de educação cristã, eles são excelentes referenciais. E Van Til disse assim: estamos plenamente cônscios do fato de que não cristãos possuem vasto conhecimento verdadeiro em seus termos a respeito do mundo. Em outras palavras, há um sentido no qual precisamos admitir o valor do conhecimento do não cristão. Isso é uma constatação verdadeira. Deus, ele, por meio da sua obra, inclusive redentiva, que se aplica apenas à sua igreja, ao seu povo, ele acaba concedendo, sim, conhecimento ao não cristão. Mas aqui a expressão que Van Til faz detalhadamente é nos seus termos.
Você pode acreditar em mim, eu sei que é difícil. Eu vou tentar tratar disso na próxima palestra. 2 mais 2 igual a 4 não é a mesma coisa para um cristão e para um não cristão. Mas 2 mais 2 é igual a 4, não interessa. Mas o fato de você ser nascido de novo e receber essa informação matemática, processá-la e transmiti-la, não é a mesma coisa se você não for nascido de novo. O que Van Til está querendo dizer aqui, então? A citação de Van Til é um exemplo de resolução do dilema epistemológico. Lembra? Como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que 2 mais 2 é igual a 4? Isso é uma aplicação de um pressuposto de natureza religiosa bem diferente do de Sócrates ou de outros mitos religiosos. Van Til e o cristianismo autêntico justificam a possibilidade de qualquer conhecimento, mesmo o do ímpio, com base em um conceito de revelação. Sabe por que 2 mais 2 é igual a 4? Porque Deus revelou que assim o é. Porque Deus estabeleceu o conhecimento matemático. E faz sentido que 2 mais 2 seja igual a 4, mesmo para o ímpio. Porque Deus assim o revelou. Qual é a diferença? Para o ímpio, ele rejeita isso aqui. Ele aceita a República de Platão, mas ele rejeita as Escrituras. Ele recebe e aceita todos os materiais filosóficos do mundo, mesmo sabendo ele que esses materiais não conseguem atingir ou resolver o dilema epistemológico. Mas é como se fosse uma busca incessante. Cegos tateando no escuro. E quando a luz vem, aquilo que é lá do alto é manifestado a nós, a revelação de Deus nos mostra, então, o que é verdade, beleza e bondade. Eu sei que algo é verdadeiro, eu sei que algo é belo, eu sei que algo é bom, porque nós temos algo extremamente concreto e confiável para nos dar esse padrão. Ou seja, verdade, beleza e bondade, já antecipando aqui para nós o que é a educação clássica, que metodologia é essa? Essas três coisas formam a estrutura da educação clássica, não porque Platão assim o disse, mas porque esse tripé se baseia naquilo que Deus estruturou na sua criação. E impressionantemente, não só alguns colocam Platão no céu, né? Achando que ele falou a mesma coisa que o Evangelho, só usando outras palavras. Mas alguns comparam Sócrates e Cristo, dizendo que Sócrates e Jesus parecem ser não a mesma pessoa, mas fizeram as mesmas coisas. E interessantemente, para vocês pensarem um pouquinho, uma pulguinha atrás da orelha, eu defendo que Sócrates nem existiu. Eu defendo que Sócrates é apenas um personagem dos diálogos de Platão. E mesmo que ele tenha existido, ele não chega nem perto do que Cristo é. Porque não só a palavra de Deus, a revelação escrita para nós, mas o próprio Cristo, então, é a resolução, não é? Daquilo que o pêndulo continua fazendo sem chegar a uma conclusão. O que é melhor? É o ideal? É o a priori? Ou é o material, o a posteriori? E Jesus Cristo, então, é aquele que era, sempre foi, eterno, imutável, Deus, transcendente, e se torna homem. Se torna aquilo que pode ser, como João descreve, né, na sua primeira epístola. Aquele, nós o tocamos, nós o vimos, nós estivemos com ele.
ele é tangível, ele é imanente. Ele é Deus e ele é homem. E ele é a resolução, então, desse dilema do conhecimento. Quando ele mesmo fala sobre si, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pega essas três palavrinhas, e por mais que Jesus tenha falado isso num contexto, obviamente, mais judaico, hebraico, do que necessariamente dentro da cultura grega, na qual ele já estava, greco-romana, quando pensamos em verdade, nós nos lembramos que essa é a categoria da metafísica. Toda a realidade, então, Jesus é a resposta disso. Quando nós pensamos no caminho, nós pensamos então no aspecto epistemológico. Como é que nós chegamos a conhecer aquilo que precisamos conhecer? Jesus é o caminho. Qualquer conhecimento, desde a matemática até a biologia, passando pelas humanas, só faz sentido em Cristo. E quando pensamos na questão da vida, só Ele resolve as questões éticas e morais que muitas vezes geram tantas confusões na vida das pessoas. A gente começou falando sobre uma pergunta, né? Platão está no céu? A pergunta certa é se o céu estava em Platão. A pergunta certa é se a revelação de Deus para o homem estava em Platão ou esteve em Platão. O nosso objetivo não é tratar disso como uma questão. Provavelmente Platão está no inferno, gente. Eu digo provavelmente para ser bonzinho. Porque, muito provavelmente, Platão nunca teve acesso à revelação plena a Cristo Jesus. Importa quão próximo ele esteve de sair da caverna. Você só sai da caverna por meio do pedagogo. O único que consegue nos educar, nos guiar para fora da escuridão, para a luz, é Cristo. Isso é a coisa mais importante em qualquer conferência, especialmente numa conferência de educação. Cristo é o centro. E qualquer escola onde isso não seja verdadeiro, mesmo que a palavra cristã esteja lá, pasmem, tem muitas escolas cristãs onde Cristo não é o centro. Essa escola não consegue oferecer muito além daquilo que Platão, Aristóteles ou outros tentaram. Platão tentou desenvolver uma pedagogia celestial, mas ele nunca conseguiu, pois o céu não estava nele. Ele não conheceu a revelação especial de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Verdade, beleza e bondade, gravem isso. Se vocês querem realmente entender o que é a educação cristã clássica, como aplicar isso diariamente na vida dos nossos alunos, onde nós saímos do mundo ideal, essa conferência é o mundo ideal. Ai, quanta coisa eu estou aprendendo, que coisa maravilhosa, vamos ficar aqui, segunda-feira chega. E com ela os dilemas educacionais. E a gente é chamado para botar a mão na massa, com toda essa teoria. Saibam que por meio de Cristo e da graça maravilhosa de Deus, nós podemos sim ensinar aos nossos discípulos aquilo que é verdadeiro, belo e bom. Pois tudo isso só pode ser conhecido e aplicado adequadamente em Cristo Jesus e para a glória dele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Não apenas por nos ajudar a responder a pergunta provocativa sobre Platão estar no céu ou não, mas na verdade sobre o que é a realidade do conhecimento que só pode existir em Cristo Jesus, na revelação plena do Senhor para nós. Obrigado, Deus, porque isso não se resume a o que nós fazemos na igreja em si, os meios de graça, a pregação,
toda a obra que a igreja foi chamada para fazer, mas diz respeito, na verdade, a todas as áreas da vida, inclusive a pedagogia, a educação, as metodologias, as didáticas. Ó Senhor, nos ajuda a sermos cada vez mais cristocêntricos em tudo o que nós fazemos e que isso possa ser altamente demonstrável em nossas escolas, na educação domiciliar que nós praticamos e tantas outras coisas que existem como ferramentas para que os nossos filhos, os filhos da aliança, não precisem ter uma educação que não seja absolutamente, totalmente centrada em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. É no nome dele que nós oramos. Amém.